sei se está dando para pegar, mas... Você coloca ela aqui, ela volta pro positivo. A fotografia, ela é um fenômeno, eu diria, apesar de ter tido descobertas, foi descoberta por Daguerre, foi descoberta por Hércules Flores no Brasil, ou seja, as várias descobertas da fotografia, historicamente falando, mas a fotografia é um fenômeno que não é só o ato de fotografar. O ato de fotografar é um momento da fotografia, mas a fotografia é também o ato de olhar a fotografia, o ato de colecionar a fotografia, o ato de buscar a fotografia como memória, de guardar a fotografia, a mãe de família que guarda a fotografia no álbum, o colecionador que se invoca e que vai em busca de fotografias aí mundo afora. Por que ele faz isso? Essa daqui já é propriamente a reprodutibilidade da fotografia, né? O negativo é de colóide úmido, né? E o positivo é em albumina. Essa aqui é a dupla que deu à fotografia o start, né? A partir de um cara chamado Desdemers, ficou milionário e depois morreu na miséria, segundo a biografia dele, né? E todo mundo queria ter a sua imagem. Aqui é o momento verdadeiro onde a fotografia acontece para todos, né? Eu me criei ali perto da Rua do Sol, perto do Teatro Arthur Azevedo, e eu descobri uma fotografia, para mim uma descoberta, do início da Rua do Sol, a Rua do Sol vista da Praça João Lisboa, onde é hoje os Correios, era uma casa América, casa americana, e entre os Correios e o teatro tinha uma casa com um mirante. E essa imagem achei muito emocionante, é muito interessante, que ela compõe uma Rua do Sol um pouco diferente, ao mesmo tempo parecida com a atual. E eu, quando passo na Rua do Sol atual, eu não consigo gostar, eu não consigo me ver, eu me sinto mais íntimo de tanto olhar essa foto, eu me sinto mais íntimo dessa Rua do Sol antiga do que dessa Rua do Sol atual. Então você passa a não saber em que tempo você está, quando você olha muito fotografia antiga. Qual a cidade? Qual é a sua cidade? É essa? É a que você viveu na época que os desfiles de 7 de setembro desciam a Rua do Sol, que eu era criança, época da do Picolé Geneve? Ou é essa que eu nem olhei visualmente? Me emociono muito quando eu olho essas fotografias e vejo que o tempo passou e a gente não pode recuperar esse tempo. Na casa do meu pai, era o ponto de encontro de todos os grandes comerciantes e no período da desobriga, que é chegavam os padres, chegava as pessoas para ser batizadas em Santa Luzia do Lago Limpo, entendeu? Então chegava esses fotógrafos, ambulantes, vendedores, todas as espécies. Então, o ponto de concentração era no comércio do meu pai, que lá ficava hospedado o padre, ficava hospedado o fotógrafo, ficava tudo na desobriga. Isso aí fascinava. Eu cansei de pegar a máquina lambe-lambe do Celso e da Gentileza. E ele já deixava a gente manusear seus equipamentos, olhar seus equipamentos, máquina, essas coisas, olhar e achava curioso. Inclusive, eu tenho mais ou menos muitas fotografias de criança tiradas por eles, pelo Celso Gentileza, mesmo com perna cruzada, tal, com pão na mão, certo? Porque desse jeito. Então, isso, o desenvolvimento de entender fotografia, de gostar de conversar com aquelas pessoas que eu achava assim o máximo,
o fotógrafo realmente é o máximo. Porque uma pessoa lê a imagem de uma pessoa não é para qualquer um. Quando você mexe propriamente com a fotografia, né, e você tem a intenção de colocar ela num outro status, que não seja aquele só da gaveta, mas de ter guarda, né, para essas imagens, dar a importância devida que elas têm dentro da memória, no caso aqui do Maranhão, do Brasil, né, para a nossa própria identidade, reafirmar nossos valores, né, seja de quem for, né, do menino que foi fotografado com a primeira bicicleta, do primeiro aniversário. Toda fotografia é um poema, né? Ela é carregada desse valor intrínseco, né, da identidade dual do outro, né? Se nós tivéssemos uma máquina do tempo para retornar, eu te garanto com toda certeza que eu não queria saber de sala de aula, de escola de maneira nenhuma. Eu queria saber era só de fotografar, registrar. A fotografia eu não sei nem definir, Beto. Na realidade, minha visão de fotografia, ela permanece praticamente assim, não sei se é porque eu sou ligado muito ao saudosismo. Eu tenho assim um problema de saudosismo. Eu fico emocionado assim, por escrever, depender da inspiração. Então, às vezes eu olho uma fotografia de uma pessoa querida, de um local que aconteceu algum fato. Então, essa definição, ela ocorre momentaneamente como assim uma visão do passado, um olhar estranho de uma pessoa. Porque eu entendo o seguinte, para se ler uma fotografia, é quase como foi infinito. É infinito. Uma fotografia, ela nunca é isso, isso, isso. Entendeu? Sempre você, não, Eduardo, você vai buscar, ela tem N formas, você vai encontrar coisas infinitas naquela fotografia. Daí sua própria vida traz isso para provar isso. Né? Exatamente. O tempo todo indo atrás dessas histórias. Né? Esse casarão aqui é o local que Gonçalves Dias conheceu a Ana Amélia. Então, São Luís está cheio de história. E ninguém nem liga, nós não ligamos para nada. O casarão estava ruim, então o camarada tirou aqui a frente todinha do casarão, as portas originais do casarão, tal, não sei o quê. Então, Henriques Leal, o intelectual Henriques Leal, apresentou a Ana Amélia, então com 14 anos, a um baixinho, cabeçudo, mameluco, tal, não sei o quê. E ele fez apaixonado terrivelmente. Foi nesse casarão aí. Hoje casarão. Fenômeno fotografia não é só o ato de fotografar. O ver, o olhar, o analisar, o colecionar, o guardar, o amar, também é fotografia. Eu acho que para quem se entende na fotografia, quem se vê refletido propriamente na história que ela estabelece, no contato com o passado, com a própria ideia de melancolia, né, se você se salva dela no sentido mais intelectualizado, né, menos saturniano, diria, é maravilhoso. Porque hoje, o historiador, o antropólogo, o etnólogo, o sociólogo, os estudiosos da imagem, eles aceitam muito mais a imagem como texto, né? A própria imagem é um documento histórico, né? Antes ela era rodapé. A história é o que o historiador vê. Mas o historiador não pode ver uma fábula. Ele tem de ver esse passado com base em indícios, com base em fontes.
E entre essas fontes que está a fotografia. Para mim, é a fonte histórica, uma das mais completas fontes históricas para a história. Mesmo sabendo hoje que a fotografia ela não é a imagem do real. A fotografia é uma construção, ela foi construída pelo fotógrafo, mas ela retrata um momento, um instante que realmente aconteceu, mesmo sendo ela uma construção. Ezequias, que pela infausta e sentida morte de Sua Majestade Fidelíssima Senhora Dona Maria II Virtuosa, de saudosíssima memória, fizeram em 15 de maio de 1854 os portugueses residentes na cidade de São Luís do Maranhão. Quem gosta de ler, ele gosta de fotografia, porque, como eu te falo, uma fotografia é um livro aberto. Uma fotografia, ela torna-se infinita, porque você pode analisar uma fotografia como se analisa um livro de literatura. De N formas, de posicionamento, os olhos da pessoa, olha como está a Suíça daquela pessoa, olha o penteado, está usando brilhantina e tal. Então, é um livro que você tem a característica de analisar, de olhar. Então, eu tenho esse hábito ainda de colecionar fotografias, entendeu? Certo? E gosto muito de fotografias. Tem os cartões que em si já é uma raridade porque o momento, você tem que olhar o momento, a visão do retratista, naquele momento de ter o chamado tino fotográfico, de tirar a fotografia sem pensar nas consequências. Ele não, naquele momento ali, ele não está pensando nas consequências, ele está pensando em tirar. E o mais ainda, ele emitiu um cartão fotográfico ou um cartão postal. Você sempre vai ver um ângulo diferenciado, porque a história, ela é, tal qual a fotografia, um fenômeno que ele não é estático. Apesar da fotografia ser uma imagem paralisada, cada olhar vai fazer uma leitura diferenciada do que é aquela fotografia. Eu não acredito que o real seja visível, seja tocável. A gente sempre vai buscar uma representação para se aproximar do real. E aí é que cabe a fotografia, o cinema, a imagem em movimento, a palavra, isso que a gente está fazendo aqui. Porque o real, ele é intocável, ele é imperceptível. E dessas todas, eu particularmente, o que eu mais gosto é a fotografia. Para você chegar ao real, a poesia é legal, a prosa, o cinema, mas eu acho que a fotografia, quando ela congela, quando ela paralisa, ela se aproxima desse real, mesmo sendo memória, mesmo sendo passado. Aqui é a Refesa, a Estação João Pessoa, onde uma delegacia está no seu hoje. Então não tinha ponte, então as pessoas pegavam o barquinho e vinham deixar os idosos indigentes aqui para os maçons recolherem, ó. Então aqui eles recolhiam e levavam exatamente para cá, ó. Se você for lá no asilo, você ainda vai ver a marca disso aqui, só que não tem mais. Cada fotógrafo tem o seu acervo.
cada família, de certa forma, tem o seu acervo, cada órgão. Claro que muitos perderam, porque o valor disso, ele veio ganhando mais terreno nos últimos anos. Então, nos anos 80, se perdeu muito, anos 90, se perdeu muita imagem, tanto imagem fotográfica como imagem em movimento, né? Filme, Super 8, se perdeu muito. Mas, graças a pessoas como Antônio Guimarães, muita coisa também se salvou. Isso é insofismável. São as palavras ainda assim. Hoje, aqui no Maranhão, são neologismos que têm que ser criados, porque a memória aqui ela é extremamente esfarrapada, né? Como todo lugar, né? Mas aqui ainda está se formando essa gênese, né? Aí pessoas como o Guimarães, assim, que se obrigam, vamos dizer assim, né? Que se veem na posição, porque veja só, eu também me vejo bastante nessa posição, mas a serviço já de uma coleção, né? Ele não, essa coleção nem existe ainda, vai existir, ele faz com que exista, vai de pouquinho, pegando ali, quer dizer, é um trabalho de anos, né? Digamos assim, de forte intelectualidade, né? Porque aí é que tá, ele tem um conhecimento muito grande a respeito da história de São Luís, do Maranhão, e diga-se passagem, numa versão totalmente outra. Por exemplo, ele foi quebrando as chamadas oficialidades que se tinham anteriormente a respeito de várias coisas. Quem fez isso, quem fez aquilo, quem patrimoniou aquilo, de quem era. A própria polêmica já causada sobre a questão do Gaudêncio já deixou bastante gente de... Já olhou essa fotografia aqui do camarada lá que está no trem, né? Ele está descalço, disse, está descalço, porque não, isso aqui é Cândido Cunha, porque ele foi no dia de São Lázaro, e todo maçom nesse dia de São Lázaro é obrigado a andar descalço. Olha isso. Entendeu? Mas onde é que está na ata da loja Renascença Maranhense, que todos dois eram obreiros, eles saíram exatamente para ele ter que tirar a bota. E provavelmente o Gaudêncio Cunha estaria também descalço, ou seus ajudantes, entendeu? Para mim, o maior fotógrafo do Maranhão é Gaudêncio Cunha. Porque mesmo sendo uma fotografia encomendada, muita parte pelo governo do estado, a fotografia de retratos que ele tirava, parece que tem alguma coisa dele, tem um relacionamento dele com a cidade, que parece que foi uma cidade que recebeu ele muito bem, e parece que ele quer retribuir esse amor que ele recebeu da cidade, mostrando uma cidade bonita. E o que mais me surpreendeu nele foi ele criar uma cidade que não existiu. A fotografia União, né, é a mais importante nesse período, né, no último decênio do século XIX, do século XX, né, é a mais importante ateliê de fotografia de São Luís. O cara sozinho reunir 30 mil fotografias da cidade onde ele viveu, ele é no mínimo um gênio, que eu acho, assim, uma pessoa... E aí, quando ele cumpriu, que ele viu que ele esgotou todos a busca, ele se tornou um cara feliz. Ele cumpriu a missão dele. Ele agora pode estar tranquilo, porque acho que ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, que foi resgatar essa memória. E eu tive o privilégio de ter acesso a um pequeno pedaço dessa coleção e fiquei muito emocionado, porque realmente esse ímpeto
Porque, na verdade, o colecionador, o colecionar não é um trabalho, é um ofício, é uma missão. Eu não sei se vou parar da minha coleção dar continuidade a essa coleção, porque às vezes a gente olha, vê cada coisa e fica fascinado. Ontem mesmo, eu conversando com o senhor Raimundo, eu disse para ele: senhor Raimundo, eu estou entregando minha coleção para uma pessoa boa que tem um museu aqui no Maranhão, e ele vai guardar, eu creio que vai ficar disponível. Aí ele ficou triste, tal, não sei o que. Aí disse: mas depois que eu te mandar essa imagem aí, liga teu computador. Aí eu liguei, ele disse: ó, abre teu e-mail agora aí. Aí eu abri o meu e-mail. Ele mandou uma fotografia para mim da fotografia mesmo, fotografia. Aqui o interessante é o automóvel estacionado bem onde é hoje a Biblioteca Pública Benedito Leite, certo? E porque é o único cartão que nós temos, que eu conheço, que tem na Avenida Silva Maia um automóvel parado, entendeu? E é marca Ford ainda, entendeu? Um Chrysler, deve ser um Chrysler, entendeu? Um Chrysler. E as pessoas se preparando para o ato retratista, certo? Muito boa mesmo. Meu maior sonho como colecionador era voltar para ver a fotografia de Moura Quinault no dia da liberdade dos escravos, bem em frente ao Jornal Pequeno, que no livro a citação está até errada, está com Peter Fusso, mas na realidade é Moura Quinault aquela fotografia. Toda coleção ela tem uma vocação, toda. Há coleções que você fala, toda coleção pode ser disponibilizada? Dependendo da fragilidade, não. Essa coleção me parece que tem essa vocação, né? De servir para as pessoas se verem num espelho época, né, de São Luís, de uma São Luís que já se transformou, né? Que não existe mais. A gente tem a possibilidade de viver numa cidade patrimônio, né, numa arquitetura, né? E procura saber como eram as pessoas, como eram esses lugares, né? E dá para ver como isso mudou, né? Como mudou as pessoas, a forma de vestir, os carros. Então, assim, essa coleção para mim foi um encontro com uma coisa de ouro, né? Quando eu vi as imagens, estou vendo ainda, né? Tá chegando, né? Estou olhando para aquelas imagens, eu vi a imagem coletiva do Maranhão, das pessoas daqui, né? Isso daí me causou assim um profundo bem-estar, sabe? Uma emoção assim muito grande, porque ao mesmo tempo que eu me senti bem em ver que existem essas imagens, que de certa forma elas estão até bem conservadas, né? Para a forma de como elas foram manipuladas, o tempo de vida delas. Tem imagem do século XIX, né? Eu vi imagem dos anos 70 do século XX, anos 80, anos 50, pulando de um lado para o outro, né? Álbuns, diversos álbuns, fantástico, um mais bonito que o outro, né? E imagens que eu nunca tinha visto. Porque, enfim, já pesquisei a Revista do Norte, a gente pesquisa na internet, sempre tem alguém que tem uma fotografia antiga de São Luís, mas veja, essa é ali, outra aqui. Um acervo como esse do Antônio Guimarães é maravilhoso, né? Então eu me senti imbuído imediatamente, né, de colocar as coisas meio que em ordem ali, né, de tentar abraçar aquilo ali na tentativa de organizar, né, uma organização que possa então render essa conservação, né, das fotografias, uma boa guarda e a duplicação delas para uso público, né. Professores de teatro, Aron, né? Quem mais? Ipirá, né? O ato de colecionar e o colecionador é a alma da memória. Então é muito importante, principalmente no campo da fotografia, o colecionador tem um papel fundamental. O colecionar é como se fosse um amor platônico.
para a amada desconhecida, que a gente deve guardar para sempre, mas talvez nunca conheça a infinidade que pode surgir, certo? Que vai ocorrer, certo? É um amor platônico, que aquilo será guardado para a eternidade, na minha concepção. Eu tenho certeza absoluta que eu jamais esquecerei da minha coleção. Você pergunta onde estão as imagens de São Luís? Nas gavetas, das casas, das instituições, elas estão por toda parte.